Eu tenho um método, uma análise que funciona. Eu consigo identificar as estruturas de ondas de Elliott utilizando o Neowave no Bitcoin de forma cada vez mais assertiva, de forma progressiva. E mesmo assim, a minha conta operacional é de $100. Não é falta de capital, é decisão. Eu vou te explicar o porquê e por que provavelmente você deveria estar fazendo o mesmo antes de escalar a sua conta. Existe uma crença muito comum no mundo do trade, que é se você tem uma banca pequena, não dá para você ganhar nada. Você precisa ter muito capital para valer a pena. Matematicamente, isso é verdade, porque 5% de $100 é $5. 5% de $10 mil é $500. Então, no mesmo trade, onde você faz uma análise e onde você entra com um risco calculado para ganhar $5, você poderia ganhar $500 simplesmente por uma diferença de capital. Mas existe algo escondido aí por trás dessa conta que quase ninguém questiona. Você consegue repetir esses 5% de forma consistente? E é aí que a maioria dos traders mente para si mesmo. Ser lucrativo em uma operação, acertar uma operação não é consistência, acertar 10 operações não é consistência, fazer um mês de operações 100% perfeitas não é consistência. Agora, ser lucrativo durante 3 meses consecutivos, de forma auditável, que eu consigo ir lá e verificar o porquê que você fez cada operação, e aí de forma disciplinada você consegue ficar 3, 4 meses consecutivos no positivo, aí isso começa a se tornar consistência. E a maioria das pessoas não tem isso antes de começar a operar com a conta maior. Eu falo porque eu era assim. Grava essa conta matemática aqui, que você vai utilizar ela muito na sua vida como trader. Análise técnica correta, mais um emocional descontrolado é igual a perda certa. Perda real concreta, não tenha dúvida disso. Você pode ter a melhor contagem de ondas do mundo, você pode ser o melhor especialista em qualquer tipo de análise que você possa imaginar. Mas se na hora que o preço vai contra a sua operação, 2, 3%, e aí você fecha com medo, antes de atingir o seu stop, ou seja, você sai antes da hora, a sua análise pode estar certa e você perdeu do mesmo jeito. Ou pode ser o oposto, você fez uma análise errada e aí começa a mexer no stop, não é? Ou você tira o stop, o que é trágico, eu falo porque eu já fiz isso, ou você começa a mexer no seu stop. Será que eu não coloquei o stop muito curto? Será que o preço não vai só dar uma lambidinha aqui e ele vai voltar na direção do meu trade? E aí você começa a subir o stop, ou descer o stop, e aí já sabe onde que isso vai dar, né? Aí quando você vê uma conta de $100, num stop que era para ser no máximo $10, agora já está em 50. E se você continuar a subir no stop, mexendo no stop, ele vai para 60, vai para 70 e te liquida. Eu já vivi todas essas situações, tanto de fechar a operação antes com medo, porque poxa, o preço começou a mexer. Antes eu achava que, olha, o preço não pode nem se mexer. Se eu entrei aqui, eu tenho que ter entrado ou no topo ou no fundo. E aí eu não aceitava o preço nem respirar. E já passei também pela situação de ficar mexendo no stop vez após vez, ser liquidado por causa disso, enfim, tudo que você possa imaginar, mais de uma dezenas de vezes eu já fiz. Então o problema não era a análise, é lógico isso a partir do momento que eu comecei a operar com análise, né? Sem contar todas as outras vezes que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mas mesmo adotando uma estratégia, estudando, aplicando, né, aquilo que eu estava aprendendo, mesmo assim, eu cometi esses erros. Por quê? Porque com um capital maior, o emocional entrava em jogo. E aí, quando o emocional entra, o racional sai. Simples assim. Então, eu estava tomando decisão com base em quanto eu estava perdendo e não conforme a minha estratégia, as minhas análises. Então, a solução não é você ter mais força de vontade, né? Força de vontade todo mundo tem e pode ficar tranquilo que o mercado vai esgotar essa sua força de vontade. Não há força de vontade que se sustente perante o mercado. Ele vai acabar com ela. Por quê? Porque isso é um recurso escasso, força de vontade. Então, a solução é você treinar o seu emocional com uma pressão real, mas que ela seja controlável. Então, com $100, uma operação que vai contra a minha análise, ela me custa
custa 5, 10 dólares no máximo. Então isso dói o suficiente para ser real, para você não ficar indiferente, né, com o trade, mas não vai mudar a sua vida. Então o seu emocional, ele começa a ficar estável. Com 5 mil dólares, a mesma operação custa 250, 500 dólares. Aí o emocional entra. E quando o emocional entra, quem que sai? O racional. E aí você toma decisões ruins que você não tomaria se estivesse operando com um capital menor. Então eu opero com 100 dólares de propósito. Então eu estou treinando as minhas entradas disciplinadas, respeitando os stops, respeitando os alvos, porque veja, você também tem que ter stop, mas tem que ter o alvo, porque senão você fica... Não, acho que vai mais, acho que dá para ir mais. E um erro grave que eu passei a perceber isso muito tempo depois, inclusive recente, né? Foi a questão de você entrar numa operação e aí você estabelece o seu stop. Olha, meu stop tem que ficar aqui. Só que você entra com uma quantidade que o seu stop tá no gráfico de 1 minuto, tá no time frame de 1 minuto. E aí você quer colocar o alvo no gráfico de 4 horas, aí você vai ser liquidado, com toda certeza. Porque um respiro que o preço dá no gráfico de 4 horas, que não significa nada no gráfico de 4 horas, quando você olha no 1 minuto, fez aquela barra gigante suficiente para te liquidar. Então se a sua entrada, se o seu stop tá no gráfico de 1 minuto, o seu alvo tem que estar no gráfico de 1 minuto. Se tá no gráfico de 5 minutos, tem que respeitar essa hierarquia. Então antes as pessoas perguntavam para mim, que time frame você opera? Eu, qualquer um, né? Quando tá barato eu compro, quando tá caro eu vendo. Tanto faz o time frame. Vai com essa mentalidade, você vai aprender da pior forma possível como ser liquidado no mercado futuro, né? Dos mercados futuros. Então respeite a questão do time frame. Quando todos esses comportamentos que eu tô falando aqui para você, quando tudo isso estiver no automático, aí sim eu vou escalar a minha conta. Bom, e como saber que você está pronto ou que está na hora, né, de você aumentar a mão? Cada um tem um critério pessoal, eu tenho o meu, e o meu critério são 12 meses. Isso eu quero, assim, sem exceção, 12 meses, um ano operando de forma consistente, respeitando as entradas, os stops, não sendo liquidado, obviamente, mas essa é a minha meta. Se no seu caso for 3 meses consecutivos, tem que ser consecutivos, tá? Estabeleça dessa forma. Mas essa disciplina que você vai aplicar, ela tem que ser verificável. Não pode ser assim, eu acho que eu tô melhorando. Não é aquela sensação, eu estou sentindo que eu tô melhorando. Não. Tem que ser verificável. Eu tô até criando ferramentas, né, com a ajuda de inteligência artificial para me ajudar nesse controle. Futuramente, quem sabe, isso possa vir a público também. Mas você precisa ter esse controle e você saber que você está evoluindo, você conseguir medir isso. E você tem um critério, qualquer critério que seja, já coloca você na frente de 90% dos traders que operam por impulso, que vão aumentando a mão por impulso, porque simplesmente cansaram de ganhar pouco. Porque veja, o trade, ele é viciante, mexe com a ganância, né, do ser humano, porque em qual local do planeta Terra você consegue com um clique dobrar o seu capital? Só que com esse mesmo clique você consegue liquidar o seu capital. Então você acha que foi fácil eu operar, né? Conforme eu estava operando antes, eu já cheguei a operar com conta de 1.000 dólares, fazer virar 10 mil dólares e perder tudo. Nesse processo eu via trades, fazia trades, né? Onde ganhava 1.200, 2.000 dólares, perdia 1.500 dólares, ganhava 500, perdia 300 e assim ia nessa montanha russa. E agora você operar na faixa de 100 dólares, 50 dólares muitas vezes, e aí você entra num trade para ganhar 5 dólares, 10 dólares, 20 no máximo. Então não é fácil a sua mente se adaptar a essa nova realidade. Mas essa foi a maneira que eu encontrei. E eu estou levando isso muito a sério e eu espero que você encontre também a melhor forma no seu caso. No próximo vídeo eu vou fazer uma análise ao vivo do Bitcoin utilizando o Neowave. Você vai ver o método sendo aplicado no gráfico real, incluindo os pontos onde a estrutura ela ainda está ambígua. Porque lembra, nossa última Monowave ela sempre está em aberto. Então não vai ter análise pronta, não vou esconder incerteza. Nós vamos olhar o gráfico e eu vou mostrar para você, olha,
isso daqui pode ser isso daqui já confirmou, isso daqui ainda precisa confirmar, tudo de forma bem transparente. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Aqui na descrição do vídeo no YouTube tem também o meu canal do Telegram, onde eu posto análises, novidades e também o curso que eu recomendo para você que quer masterizar a técnica de contagem de ondas de Elliott utilizando o Neowave. Meu nome é Luiz Tyler e nos vemos no próximo vídeo.